Hoje nós vamos falar de terapias complementares. Deixa eu pôr isso um pouquinho só mais pra cá, porque eu tô me batendo. Vamos começar com a minha história da retinose? Eu juro que eu faço um resumo, eu falo muito rapidinho disso. A Naira Barrense perguntou como você descobriu que estava com RP e você sentia o quê? Eu descobri a retinose em 2009 fazendo um exame que eu já fazia anualmente por causa da minha miopia alta. Eu tenho óculos por causa da miopia e astigmatismo. O óculos não ajuda a retinose pigmentar. Acho que vale a pena lembrar disso. E nesse exame de mapeamento de retina, a médica me falou que apareceu alguns pigmentos na minha retina e que ela estava desconfiada da retinose pigmentar, blá 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 blá. Nessa época, eu tava terminando a faculdade, eu descobri assim em julho de 2009 e aí eu me formei em dezembro. E eu não sentia absolutamente nada. Eu estudava em São Bernardo, eu moro em São Paulo, eu trabalhava aqui em São Paulo também. Ia dirigindo, voltava dirigindo, eu nunca tive problema nenhum, mesmo depois que eu descobri a retinose nesse período. Eu lembro até que em dezembro, quando a gente se formou, no dia da feira de exposição lá do TCC e tal, depois disso, a gente foi para um barzinho à noite e assim, eu fui dirigindo, seguindo mais carros, tinha gente comigo, foi muito tranquilo. Eu não fazia nem ideia do que era não conseguir dirigir, sabe? Foi bem de boa. Depois de uns 3 anos, mais ou menos, 2012, foi quando eu comecei a notar uma diferença na minha visão noturna. Nessa época, eu estava trabalhando dando treinamento no interior de São Paulo, então eu tinha que pegar a rodovia à noite. Até então, estava tudo bem. Só que teve um dia que me deu medo. Eu não estava vendo a rodovia, eu acabei trocando de emprego, eu trabalho aqui perto de casa hoje, só que eu continuava dirigindo à noite para alguns lugares aqui na região e tal, ir para shopping, pegar a Marginal aqui em São Paulo, tava muito tranquilo. Acho que um ano depois disso, eu comecei a sentir a visão pior de novo, assim, eu tive medo de novo. De ver gente atravessando na minha frente, de ver o farol, de pegar a avenida. E aí foi quando eu realmente parei de dirigir à noite. E nesses 5 anos, de 2009, quando eu descobri até 2014, ficou bem claro para mim, assim, como a minha visão começou a piorar, principalmente a visão noturna, que foi mais fácil de eu perceber porque eu dirigia e aí eu comecei a sentir medo de dirigir porque eu não estava enxergando. A parte de faltar pedaços assim na visão, nos ambientes onde a gente está olhando e tal, pra mim eu não sei quando foi que piorou, assim, eu não consegui distinguir isso. Quando eu vi, eu já não estava vendo. Quando a gente está olhando alguma coisa, e sei lá, eu não vejo essa parte aqui. Essa parte ela não fica preta pra mim, ela fica como se fosse a cor do ambiente, só que embaçado. Eu não vejo preto. Vocês veem preto? Não sei. Sabe o que a gente esqueceu de fazer? Colocar o celular no modo avião? Tudo bem, já voltamos. Em 2014 foi quando eu fui a primeira vez para New Jersey e aí eu senti a minha visão clarear um pouco com aquele tratamento de acupuntura. Temos alguma coisa legal aí, alguma coisa tá acontecendo de diferente, vamos atrás disso. Eu passei quase 1 ano e meio tentando achar algum acupunturista aqui em São Paulo que quisesse e pudesse e se interessasse em tentar me tratar com acupuntura e fazer a mesma coisa lá de fora de repente. E eu explicava, falava, olha, que eu tenho uma doença, que não tem cura, não tem tratamento, mas lá fora existe esse tratamento com acupuntura, e aí eu queria ver o que você faz, com o que você trabalha, que tipo de terapia que você tem, se de repente você consegue me ajudar de alguma forma ou não. Nada. E aí no fim de 2015, se eu não me engano, cadê rápido que tá gravando, 2015. E aí em 2015 eu achei a Suzy. A Suzy já trabalhava com a eletroacupuntura e a laser terapia, então foi muito mais fácil. E aí eu fiz a mesma coisa com ela, olha, eu tenho uma doença assim, assado, não sei o que, você pode me ajudar? E ela falou, claro que eu posso. E aí, desde então, eu senti a minha visão não piorar mais. Por isso que eu digo que a eletro e a laser, pra mim, foi o que deu certo, assim, é o que eu acho que tá segurando a minha visão. Eu tô passando com a Suzy desde então. Nesse meio tempo, eu também voltei pra New Jersey mais 2 vezes. Fui tentar o tratamento no Canadá também. E nas 3 vezes eu não senti diferença na visão, eu não me senti melhor, não senti que estava mais claro, senti que a visão ficou estável, normal. Então, para eu manter a visão estável, eu prefiro ficar aqui em São Paulo mesmo, que é mais perto e mais barato. Eu gosto de resumir mais ou menos assim, eu descobri em 2009, os 5 primeiros anos foi quando eu realmente senti a minha visão piorar,
Porque em 2009 eu não sentia absolutamente nada, eu era uma pessoa completamente normal. Eu tinha um pouco de dificuldade no cinema, mas eu não sei se era por causa da retinose. Vai ver, era. E os últimos 5 anos, que estamos hoje em 2019, é o período que eu considero que a minha visão tá estável e eu não senti mais piora nenhuma. Inclusive, esse ano eu voltei a dirigir à noite pra pertinho, olha só. Será que a minha visão noturna melhorou? Não sei. Eu sei que hoje eu consigo dirigir pra pertinho à noite. É isso. E aí, vamos lá, o resumo que era pra ser rápido ficou um pouquinho longo. Terapias complementares, coisas que eu testei desde 2009, lá quando eu descobri, ok? Eu fiz uma lista, porque tinha muita coisa, e aí eu não tava lembrando de tudo, então eu vou ler, tá, gente? Eu vou colar. Pílula do Frei Galvão. Já ouviram falar dessa? Eu não tenho religião, gente, então assim, pra mim era novidade na época. Fui no santuário Nossa Senhora Aparecida, lá pedi umas bênçãos. Fiz alinhamento de chakra, tratamento espiritual, um monte. Eu acho que eu fui, assim, uns 7 lugares diferentes para fazer tratamento espiritual. Fiz tratamento espiritual à distância. Fiz cirurgia espiritual, umas 3, pelo menos. O tal do Ho Oponopono, tentei também. Reiki, tarô, mapa astral, mapa numerológico, mapa astral indiano, radiestesia. Tenho pêndulos, gente, olha. E dá pra ver que eu gosto de roxo, não é mesmo? Terapia de vidas passadas, constelação familiar, microfisioterapia, tomei o cloreto de magnésio, leitura biológica da medicina germânica, os tratamentos de acupuntura no exterior, exercícios do método self-healing, tratamento de laser e eletro, que é o que eu faço aqui hoje, suplementos, tomei alguns. A Lilica LK pediu para eu falar novamente de suplementos, vamos lá. Eu já tentei tomar o Aredes Preservision 2, já tentei o Vitalux Plus Ômega 3, já tentei o Retina Complex. Tem um outro que uma nutricionista me passou, que tinha bastante vitamina também, mas eu esqueci o nome. E eu já tentei ervas medicinais chinesas, que são dos tratamentos lá do exterior. Mas hoje eu não tomo nada, porque o que acontece, gente? Meu estômago, ele não aguenta. Eu não sei o que passa aqui, ó, nesse corpo, que eu começo a tomar e aí me enjoa, eu não sei dizer. Eu tentei algumas outras coisas que eu tenho na minha memória, o que eu fiz e tal, mas eu não lembro o nome, eu também não achei. Então, assim, tentei muitas coisas. Tudo que me falavam, Thalita, eu vi um lugar assim, assim, assado, tem uma terapia não sei de que jeito, eu ia. Eu ainda vou, pra ser sincera, só que agora eu tô um pouquinho mais seletiva. E eu acho que essa foi a parte mais legal de tudo, assim, sabe? O quanto de coisa que eu conheci, que eu consegui estudar, porque eu sou um pouco assim, gente. Sou o tipo de pessoa que eu não me contento em ir lá e fazer 10 sessões de reiki. Não, eu quero entender da onde que vem isso, o que ela faz, por que ela faz. E aí, o que eu fiz? Eu fiz o nível 1, fiz o nível 2, fiz o nível 3A. Então, eu sou formada em reiki. Eu poderia atender fazendo reiki. Outra coisa que eu gostei bastante, além do reiki, foram os exercícios visuais. Melhorou a minha sensibilidade ao sol. Hoje eu saio meio-dia com um sol para cada um aí e eu não sinto mais o meu olho arder. Melhorou minha lubrificação nos olhos. Eu tinha um olho muito seco, eu vivia com colírio e nunca mais usei. Eu nem lembro qual foi a última vez que eu usei um colírio. Eu tomo banho no escuro desde que eu descobri os exercícios. E eu acho que isso ajudou, porque no começo, na mesma escuridão que eu começava o banho, eu terminava o banho. E hoje eu já sinto uma diferença. Passa uns 3 minutos assim, eu já sinto que o olho tá enxergando um pouco mais de coisas. Outra coisa que eu achei muito interessante foram as leis biológicas da medicina germânica. Se você nunca ouviu falar disso, eu vou explicar muito rápido. Dessa vez vai ser muito rápido mesmo. Dr. Hammer, que era um médico, descobriu que toda vez que o seu corpo passa por algum choque, seja ele consciente ou inconsciente, afeta um órgão, a sua psique e uma região do cérebro. Thalita, o que tudo isso quer dizer? Quer dizer que, segundo ele, o nosso corpo é inteligente e ele se defende a qualquer mínimo sinal de ameaça. Exemplo, um câncer de pulmão pode significar que você tem medo de morrer. O que o seu corpo entende que é o medo de morrer? Ele entende que é equivalente a não respirar. Se eu não respirar, com certeza eu vou morrer. E eu tenho medo de morrer. Então, o que eu faço diante dessa situação? Eu vou multiplicar as células do meu pulmão para eu poder respirar mais, porque se eu respirar mais, eu não vou morrer. E aí a gente tem o tumor no pulmão. Ele defende que se você ressignificar isso dentro de você, o seu corpo vai entender que ele não está mais sob ameaça e aí você pode se curar de doenças. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo nessa época que eu estava sapeando aí a medicina germânica. Quando eu decidi tentar dirigir à noite para pertinho da primeira vez, eu peguei um dia que eu estava muito tranquila, que eu não tinha nada para fazer, e aí eu saí à noite de carro,
super devagarzinho pra eu sentir como é que eram os lugares e tal. E eu fiquei um pouco receosa, porque bem ou mal, né, era a primeira vez que eu tava pegando o carro em muito tempo. Eu ficava com medo das pessoas se jogarem na frente do carro e eu não ver. E no dia seguinte, eu acordei com nistagmo no olho direito. Eu fiquei uns 5 dias com o olho tremendo, quase o dia inteiro. Aí eu tentei descobrir o que estava acontecendo, porque eu nunca tive nistagmo, isso nunca tinha acontecido comigo, há um tempo atrás estava tudo bem, e hoje meu olho estava tremendo igual vara verde. Foi quando eu comecei a pensar, tá, o que que meu corpo tá querendo me falar? O que que eu fiz que me deu nistagmo? E eu lembrei bem desse momento que tinha um cruzamento, e antes de atravessar, eu olhei muito para os dois lados para ver se não vinha carro, para ver se não vinha gente. E eu lembro do meu olho direito ficar indo para lá e para cá procurando coisas. Como o meu olho direito é melhorzinho, então é ele que faz todo o trabalho, né? Então era isso, foi por isso que me deu nistagmo no olho direito. Aí eu parei e pensei, Thalita, por que você ficou assim? Tinha motivo pra você ficar assim? Tudo bem, tava escuro, mas as ruas eram claras, você tava devagar. Não precisa ter medo de matar ninguém. Ninguém sai se jogando na frente de carros. E no dia seguinte eu não tinha mais nistagmo, o meu olho tava normal. Foi uma coisa que se eu não tivesse me ligado que era por causa daquilo, talvez eu tivesse ido num oftalmologista e ele me falasse que agora eu tenho retinose pigmentar e nistagmo, e miopia e astigmatismo, e ia me indicar o que ele teria que me indicar, mas assim, eu nunca ia ter percebido que era por causa daquele momento no escuro que eu passei. Então, quanta coisa que o nosso corpo quer mostrar pra gente, ou até mostra, que a gente não presta atenção. Tá bom, Thalita, mas e a retinose? Retinose é o quê? Retinose tem a ver com não querer ver uma cena horrível, uma cena de sangue, cena de violência, alguma coisa que te atinge assim nesse sentido, sabe? De bruto. Tem a ver também com o medo do julgamento dos outros, num sentido de ser vergonhoso, de você ter culpa, de ser uma coisa horrorosa, uma coisa feia. E aí eu consegui decifrar alguma coisa disso na minha vida? Não consegui. Mas acho importante ficar a informação pra vocês, de repente vocês conseguem, né? Sei lá. Essas são as 4 coisas assim que eu li, que eu estudei, que eu fui mais a fundo, que eu achei muito legal e que, assim, pra mim, fizeram super sentido. O reiki, os exercícios visuais, a medicina germânica e a acupuntura, né? A eletro e a laser terapia. A Jaque Brito comentou: minha sugestão amorosa para você é que você poderia criar um outro canal no YouTube para falar sobre a busca de autoconhecimento e espiritualidade. Jaque, um canal já me dá muito trabalho, amiga. Então vamos falar disso aqui mesmo, tá bom? Tudo junto e misturado. Eu fiz 2 anos de curso em um centro espírita, porque eu queria entender o que eles faziam com o paz, como é que era feito o tratamento espiritual, o que era esse negócio de merecimento, que aí eu não merecia porque eu ainda não tinha me curado. Como é que eu fazia para ter esse merecimento? Como é que eu conversava com a pessoa que decidiu que merecimento que eu ia ter que ter nessa vida? E ninguém me explicava algumas coisas lá que eu queria saber e são coisas que eu passava. Eu já falei nesse canal que eu tenho desde pequenininha projeção astral, ou sonho lúcido, ou viagem astral, ou desdobramento, ou emancipação da alma. Você conhece de alguma dessas formas aí. E eu perguntava sobre isso e as pessoas não sabiam me explicar. E depois de um tempo eu encontrei as minhas respostas na projeciologia e conscienciologia. E aí eu entendi que eu não era louca, que isso não acontecia só comigo. Todo mundo sai do corpo na hora de dormir, a diferença é que tem pessoas que lembram e pessoas que não lembram. E eu descobri que eu tinha vários materiais para poder estudar isso, e aí eu adoro estudar isso. Enfim, o ponto que eu quero comentar aqui é de uma projeção astral que eu tive relacionada à retinose pigmentar. Aconteceram mais situações antes, mas eu vou comentar o finalzinho dessa projeção, que foi o que mais me impactou. Eu tava num lugar aberto que tinha muita gente, era como se fosse um centro de estudos, e tinha uma mulher que manjava dos paranauê do lugar. E aí eu cheguei pra ela e falei assim: você sabe me dizer se aqui tem algum lugar de cura ou de tratamento? Ela disse que sim e me levou pra esse lugar. Fui eu, ela e tinha mais umas 5 pessoas assim, junto com a gente ali. Aí chegou um homem de dentro do lugar e perguntou assim: pra quem que é a cura? E aí eu, né, é pra mim, né, pra mim, eu preciso de cura. Aí ele me olhou com uma cara, sabe aquela cara assim de mestre sábio que diz: pequeno gafanhoto, você ainda não entende da vida. Olhou para as pessoas assim que estavam ao redor de mim e falou: cura pra nós, né? Cura pra nós. Como se eu estivesse conversando aqui com vocês, é real assim. Eu entendi que as pessoas que estavam ali estavam junto comigo de alguma maneira. E aí me deu uma vergonha, porque eu pensei: nossa, eu sou tão egoísta que eu quero a cura só pra mim. E aí quantas pessoas que estão ao meu redor, que estão sendo influenciadas direta e indiretamente também pela minha retinose.
O quanto que essas pessoas também já não mudaram de uma certa forma por causa do que eu tenho. Nisso eu senti meu espírito, ou minha alma, minha consciência, meu psicossoma, como você queira chamar, sendo puxado de volta pro corpo, e aí eu abri o olho. Mas eu senti uma vergonha quando eu voltei. A visão que eu tinha, assim, do global da retinose mudou completamente a partir desse momento. Porque assim, eu tenho a retinose, eu sou a pessoa mais influenciada. Talvez não. De repente, a retinose pode mexer mais com uma pessoa da minha família do que comigo. O que todo mundo ao redor que é influenciado de alguma forma por causa da minha doença tá passando e tá evoluindo e tá aprendendo, além do que eu mesma tô aprendendo comigo e com a retinose? Eu não sei, é muito abrangente. Tem muita coisa aí que a gente não sabe. E eu vou parando esse assunto por aqui porque tá ficando muito profundo. Depois desses 10 anos que eu achei a Suzy, estou fazendo eletroacupuntura e laser terapia, tá tudo maravilhosamente bem. Vocês acham que eu parei? Eu agora tô tentando floral, mês que vem eu começo uma pós em naturopatia. E é assim que a gente vai seguindo, não é mesmo? Estudando algumas coisas, tentando ver o que faz sentido pra gente, o que não faz, se aprofundando nas coisas que fazem, prestando atenção no nosso corpo, pagando vários micos, passando várias gafes, comprando lanterna pra andar no cinema, comprei uma hoje, e respondendo perguntas. Então, tchau!